e se colocar diante do Senhor para servir, você nunca vai estar preparado. No livro de Salmos, capítulo 24. Salmo, capítulo 24. Eu vou ler, os irmãos acompanhem, tá bom? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? Que Deus seja louvado pela sua palavra, né? Que salmo maravilhoso. É mesmo? É uma coincidência, então. Quem é este Rei da Glória? É Jesus. É o Senhor. Isso, exato. E um dia a gente vai ver o Senhor entronizado nas alturas, irmãos. Vai ser um momento de grande glória, de grande alegria, é que é inexprimível, né, o que vai ser o nosso encontro com o Senhor, irmãos. E é interessante porque ele fala, né, quem subirá ao monte do Senhor? É aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Amém? Este receberá a bênção do Senhor e a justiça da sua salvação. E a nossa justiça, irmãos, está no Senhor Jesus. É Ele que é a nossa justiça. Foi Ele que pagou, né, e nos justificou diante do Deus Todo-Poderoso. E um dia estaremos com Ele. E nós poderemos levantar as nossas portas, as nossas mãos, as nossas vozes e glorificar o Rei da Glória. Amém? Deus seja louvado. Irmão Moacir, pode fazer uma oração para nós, por favor? Soberano Deus, Pai, muito obrigado, Deus, por este dia de oração, uma noite que já se passa. Estamos aqui na tua casa, Deus, para te louvar, te cultuar e bendizer teu santo nome. Senhor, nosso Deus, aceita o nosso louvor, nossas orações, que possa chegar ao trono da tua graça. Senhor, nos abençoa aqui que estão, Deus, então, abençoa os demais irmãos que não podem estar, que não estão. Senhor, abençoa o bom. Deus, fala o nosso coração através da tua palavra. Tudo que for feito aqui, seja da honra e glória do teu nome. Abençoa o inferno. Abençoa Deus aqui que se encontra hospitalizado. E também pedindo pela sua fé, Maria, que não chegou no Senhor, traga em paz. Amém. Pelo prático tudo, te pedindo o perdão dos nossos pecados, em nome do Filho de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado. Bom, nós vamos cantar mais um hino. Deixa eu só confirmar aqui o número. É o 67. 67.
Nossas Bíblias lá na carta aos Efésios, capítulo 4. Hoje vamos estudar um pouco a respeito do nosso crescimento espiritual, do nosso crescimento na graça do Senhor. Então, vamos pegar aqui o livro, a carta aos Efésios, capítulo 4, verso 11 em diante. Depois de Gálatas. Coríntios, Gálatas. Segunda Coríntios, depois Gálatas. Capítulo 4, verso 11. Diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Até aqui, vamos orar. Pai querido, queremos te agradecer pela leitura da tua palavra, pedir ao Pai que o Senhor nos abençoe, nos direcione, nos dê, ó Pai, um coração entendido, uma mente entendida, ó Pai, que possamos crescer no conhecimento do Senhor, possamos crescer na tua graça, ó Pai. Aumenta, ó Pai, a nossa fé em Ti e nos abençoa por meio das Escrituras, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele está aqui escrevendo a carta aos Efésios, a carta aos Efésios é uma carta que ela é fundamental, né, quando a gente vai estudar a igreja de Cristo, né?
E aí, nesse capítulo 4 aqui, ele começa falando a respeito da unidade da fé, né? Ele fala a respeito da nossa posição em Cristo, e aí ele chega aqui nesse verso 11, e é claro que ele está falando do próprio Senhor Jesus, né? Dentro desse contexto, aqui do verso 8, verso 9, verso 10, ele está falando de Jesus, e ele diz assim, que esse Jesus, esse Senhor, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Então, ele dá nome a 5 funções diferentes, 5 posições diferentes que nós temos dentro das igrejas, né? E ele diz que o próprio Senhor deu cada um para uma determinada posição, né? Cada um dentro do seu próprio ministério. E para que o Senhor Jesus, ele vai separando dentro da igreja, uns para apóstolos, outros profetas, pastores, doutores, evangelistas, e aí você tem lá em Coríntios outros ministérios, né, que são vários ministérios que você pode desenvolver no corpo de Cristo. E para que isso? Lê para mim, irmã linda, o verso 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Muito bem, então ele está escrevendo a igreja de Éfeso, né? Ele está escrevendo a uma igreja de crentes em Cristo, uma igreja verdadeira, uma igreja de santos, e ele diz o seguinte, que o próprio Senhor separou cada um dentro de um ministério, dentro de uma função, né, de uma posição, querendo o aperfeiçoamento. Então, peraí, se precisa ser aperfeiçoado, significa que não está completo. Então, quando nós cremos no Senhor Jesus, irmãos, nós somos salvos pela graça, somos santos diante de Deus, mas na obra do Senhor nós vamos se desenvolvendo, se aperfeiçoando. Então Deus levanta pessoas dentro da igreja para aperfeiçoar a igreja, aperfeiçoar os santos, querendo o aperfeiçoamento dos santos, querendo o aperfeiçoamento de cada um de nós. Então veja só, irmãos, conforme a nossa caminhada cristã vai se passando, nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos se desenvolvendo, nós vamos crescendo no conhecimento e na graça, e é justamente isso que ele vai dizer aqui, ó, para a obra do ministério. Aí eu fui atrás dessa palavra chamada ministério. Ministério é uma tarefa, é uma obra, é algo que é passado para alguém desenvolver. Então nós temos, por exemplo, o ministro do transporte. Ele é responsável pelo quê, irmãos? Pela infraestrutura de transporte, né? Pela política de transporte daquele país. Nós temos no município aqui de Nova Iguaçu um secretário que está nessa posição, secretário dos transportes, secretário da educação, secretário da saúde. Dentro do âmbito do município, nós temos os secretários que estão ali auxiliando o poder executivo no papel do prefeito. Dentro da nossa nação, nós temos um presidente, né, que é o poder executivo máximo da nossa nação, e juntamente dele ele tem os seus ministros, que assumem posições específicas. Veja só, irmãos, dentro do contexto da igreja, nós temos ministérios. Aquele que evangeliza, aquele que ensina, aquele que cuida de ajudar o outro, de dar conselhos, aquele que ora, aquele que louva, aquele que toca. Então, quando Deus, né, o próprio Senhor, separa-nos dentro das
posições dentro da igreja, irmãos, e ele está querendo o quê? O aperfeiçoamento. Então, um vai ajudando o outro para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo, irmãos? A igreja. Então, Deus ele vai chamar cada um de nós para uma função específica, para que a gente possa ir aperfeiçoando e edificando, né? Quando eu penso em edificar, o que é edificar? Crescendo sabedoria na obra de Deus. Então, mas alguém que edifica, ele faz o quê? Ele constrói, muito bem. Ele vai construir. Então, peraí, se eu estou construindo, está pronto? Não está pronto. Então, veja só, irmãos, a obra do Senhor, irmãos, ela não para. Ela continua sendo desenvolvida até a volta do Senhor. Quando é que a nossa obra aqui da igreja vai acabar? Quando o Senhor Jesus voltar. Amém? E enquanto isso não acontece, Deus vai levantando pessoas dentro do corpo, dentro da igreja, para desenvolver o ministério, para aperfeiçoar o trabalho da obra, para crescer e edificar a igreja, construir a igreja. E olha, irmãos, às vezes a gente está tão preocupado, né? Poxa, pastor, parece que a igreja não cresce. Não, a igreja está crescendo, irmãos. A igreja não é nossa, a igreja é de Deus. A igreja é de Cristo. Nós somos o quê? Servos. Todos nós, irmãos. Tanto o pastor, como o diácono, como aquele que dirige, como aquele que limpa, como aquele que toca. Todos nós somos servos. E nós estamos aqui justamente para que essa obra seja aperfeiçoada e continue sendo edificada. Até que cheguemos à unidade da fé. E aqui eu gostaria de parar. Lê para mim, irmã Nilda, o verso 13. Até que todos chegamos à unidade da fé e o aconselhamento do Filho de Deus, e varão perfeito, e medida da estatura completa de Cristo. Muito bem. Então, até que todos cheguemos à unidade da fé. Irmãos, a unidade, quando a gente pensa em unidade, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de algo que é um só. A igreja, né? Apesar de sermos muitos membros, somos um só corpo. Isso é unidade. Cada igreja local é o corpo de Cristo, é a unidade. E aqui ele usa a palavra fé. Irmãos, a fé, ela é o alicerce da nossa vida cristã, irmãos. A Bíblia diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A Bíblia vai dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. E que aquele que crê nele tem que confiar que ele é galardoador. Então perceba só, até que todos nós chegamos nessa unidade, nesse corpo único, e ao conhecimento de quem? Do Filho de Deus. Irmãos, a gente precisa estudar a obra do Senhor Jesus, os seus milagres, o seu caminhar, a salvação que é por meio dele. Nós nunca vamos esgotar isso, irmãos. Nunca. Enquanto nós estivermos aqui, não esgota. É por isso que a gente vem durante 20, 30, 40 anos na igreja. E às vezes você senta ali, você ouve a mensagem e fala assim, nossa, mas essa mensagem falou comigo hoje. Não é assim? Não é uma coisa maravilhosa isso? É inesgotável. E aqui ele está dizendo, até que cheguemos a essa unidade e ao conhecimento do Filho de Deus e a homem perfeito. É claro que Deus quer que nós sejamos perfeitos, irmãos. A Bíblia diz isso, sede vós perfeito,
como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Sede vós perfeitos. Quando Abraão estava lá com Deus, Deus falou assim: ser perfeito. Fique na minha presença e ser perfeito. Deus quer de nós perfeição. Nós temos a capacidade de ser perfeito? Não, irmãos. Mas em Cristo somos aperfeiçoados. Amém? Em Cristo, não pelos nossos méritos. E aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo justamente o quê? Que esse aperfeiçoamento, né, essas funções que nós vamos exercendo no ministério, ele serve para justamente, né, que a gente chegue numa unidade, ao conhecimento, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E isso vai acontecer, irmãos, de forma completa quando Cristo voltar. Não se cobre, não fique ansioso. É claro que temos que buscar a perfeição, viver uma vida íntegra diante de Deus e dos homens. Mas não se frustre. Porque quando Cristo chegar, irmãos, nós seremos transformados. Amém? E por que isso é tão importante? Por que é importante, irmãos, nós estarmos fortalecidos na nossa fé, no conhecimento do Senhor, na sua graça? Por que é tão importante isso? Por que é tão importante nós estarmos aqui, né, como igreja, como irmãos, tendo comunhão, sendo útil na obra do Senhor? Por que é tão importante isso? Olha o que diz aí no versículo 14. Irmão Moacir, lê para mim o verso 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levando em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia engana fraudulosamente. Isso, olha só que coisa maravilhosa, irmãos. Qual é o motivo de nós chegarmos a essa unidade? Ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito. Qual é o motivo de estarmos sempre aperfeiçoando? Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Ele pega e usa o exemplo da criança, que está em formação ainda, que ainda é pequena, que ainda não tem conhecimento, maturidade. Quando nós aceitamos a Jesus, irmãos, nós ainda somos como crianças, somos imaturos, estamos ainda aprendendo as coisas de Deus, estamos aprendendo, né, a caminhar na fé. E aqui ele vai dizer que nós temos que nos aperfeiçoar, chegar nessa estatura completa, para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Irmãos, cuidado com as doutrinas falhas, com as doutrinas falsas, com as doutrinas que não são de Deus. Porque o homem vai ter doutrina errada, e aí ele diz, pelo engano dos homens, astúcia e fraudulosamente. Eu até marquei aqui, ó, engano, astúcia e fraude. Engano, né, é aquela pessoa que muitas vezes ele prega algo, mas não vive. Ele engana as pessoas. Esses dias eu estava estava lendo uma reportagem, estava falando de um padre. Esse padre, ele tinha um trabalho assistencial lá, tinha um nome lá do local lá, e aí o pessoal ia para lá para ficar isolado. Mas ele fazia um monte de coisa errada, irmãos. Depois foi descoberto agora, ele está até sendo processado. Não vale a pena nem falar o que ele fazia. Ele enganava. Enganava. Ele era um enganador. Parecia uma pessoa, mas ele era uma pessoa
extremamente profano e terrível. Cuidado com doutrinas de homens, enganadores. Aí ele fala também, né, de enganar, e ele fala de astúcia. O que é alguém astuto, irmãos? É alguém que consegue te enrolar. Ele usa, né, de conhecimento da sua palavra, do seu jeitinho, com astúcia. Satanás é assim, irmãos. O apóstolo Paulo fala assim, não ignoreis os ardis de Satanás, porque ele é muito astuto. E no mundo tem muitas pessoas astutas também, cuidado. É por isso que muitas vezes eu falo assim, irmãos, você que gosta de ficar lá no Facebook, no Instagram, e curte, e não sei o quê, e às vezes compartilha. A gente tem que tomar cuidado, irmãos. Porque uma frase bonita lá no Instagram ou lá no Facebook, aparentemente não faz mal para ninguém. Mas é bom que você saiba quem é que está falando ali. Não é porque tem um monte de gente aí que fala bonito pra caramba, mas não tem nenhum temor pelo Senhor. E defende coisas que a gente não defende. E aí você vai lá e curte a frase daquela pessoa, e aí dá a impressão de que você concorda com aquela pessoa de forma geral, e não só naquela frase. Então a gente tem que ser cuidadoso. Você entendeu? A gente tem que ser mais astuto do que eles. E ele também fala de fraude, né? Fraudulento. O que é uma fraude, irmãos? Fraudulento, uma coisa que foi uma fraude. O que é fraude? Muito bem. É falsificar. Você entendeu? É você vender alguma coisa como se fosse original, mas não é. A Bíblia tem sido fraudada, irmãos. Sabia? As Escrituras têm sido fraudadas. Então a gente tem que ter muito cuidado. Até mesmo com a própria versão que a gente estuda da Bíblia. Tá? É claro que a gente que já está acostumado com aquela